E aí, turma? Vamos dar início à aula sobre adolescência, puberdade e sexualidade. Esse momento para vocês é um momento que gera muitas dúvidas e a gente vai aprender um pouquinho sobre a sexualidade e também esclarecer várias situações que acontecem no dia a dia de vocês e que vocês ainda sentem um pouquinho de vergonha devido a algumas situações. E para deixar bem claro, sexualidade não é conversas eróticas que se existem aí nas ruas, que vocês aprendem com a turminha e tal. Esqueçam isso daí. Sexualidade são as mudanças que ocorrem no corpo da gente nesse período da puberdade, na adolescência. Então, desde o nascimento, o ser humano apresenta características sexuais internas e externas. As características sexuais externas são chamadas de características sexuais primárias. Não esqueçam. O que é que determina essas características sexuais primárias? Primeiro, a partir do momento que se nasce, o que é que identifica o sexo masculino? O pênis. E o que é que identifica o sexo feminino? A vagina. Então, a única coisa que identifica a sexualidade a partir daí é os dois órgãos sexuais. O período de transição entre a infância e a fase adulta é chamado de adolescência. Ou seja, ninguém é adulto e também não é criança. É adolescente. Então, o comportamento ele muda, o corpo ele vai mudando de acordo com a quantidade de hormônio que seu corpo produz. É durante a adolescência que ocorrem mudanças físicas e mudanças fisiológicas responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos, as chamadas características sexuais secundárias. Não esqueçam que isso aí acontece na adolescência e isso caracteriza a puberdade. Hormônios, o sistema nervoso e a puberdade. A puberdade está diretamente ligada à produção de hormônios, que são substâncias químicas produzidas por alguns órgãos no corpo humano. Eles podem inibir ou induzir a atividades de outros órgãos que são produzidos pelo sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção desses hormônios das características sexuais secundárias. Os hormônios, pessoal, são produzidos pelas glândulas endócrinas e são liberadas na corrente sanguínea. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, é responsável pela manutenção e o equilíbrio interno do corpo e atua coordenando as funções do organismo. Então, é através da corrente sanguínea, o sangue ele leva todos esses hormônios e passa por todo o corpo através da corrente sanguínea. Gente, o sistema endócrino ele é formado por diversas glândulas. Deixa eu marcar só uma partezinha para vocês. Tudo é comandado pelo cérebro. O hipotálamo, ele direciona, aqui ó, essa partezinha rosa, a hipófise a estimular as outras glândulas. Dei um zoom aqui para vocês observarem melhor. Fica localizado bem aqui, ó, no interior do cérebro, aqui onde está bem apontadozinho, ó, tanto no homem quanto na mulher. O hipotálamo, que é essa partezinha rosinha aqui, pessoal, ele é responsável por estimular, por comandar todos esses hormônios, e a hipófise ela é a responsável por estimular todas as demais glândulas. A primeira delas é a glândula tireoide. A glândula tireoide ela é responsável pelo controle de vários hormônios no corpo, a quantidade. Uma partezinha que eu quero que vocês prestem bem atenção é essa partezinha daqui, que vai ficar de vermelho agora, bem pequenininho, aqui onde está apontado a letra C. Estão vendo? Então, é nessa glândulazinha pequena, ela é chamada de glândula paratireoide. Essa glândula ela é responsável pelo controle da calcitina. Como é esse controle? A calcitina é um hormônio que beneficia o cálcio nos ossos. Então, ela consegue controlar, inibir a entrada demasiada de cálcio
no nosso corpo. É como se essa glândulazinha daqui, a maior, ela mandasse essa calcitina e ele controlasse. Segundo o timo, essa partezinha daqui abaixo, essa partezinha aqui, ó, abaixo da glândula tireoide. Essa glândula, gente, ela é responsável pelo sistema imunológico. Ou seja, ela é quem controla essa imunidade, ela produz esses anticorpos para que o nosso organismo ele consiga se defender de corpos estranhos. Glândulas suprarrenais, essa que apareceu aqui, ó, agora. Essa glândula ela é responsável pela produção da adrenalina e do cortisol em momentos de estresses elevados. Ou seja, o indivíduo se estressou, essa partezinha interna que é chamada córtex produz o cortisol e a aldosterona. Juntamente com os demais, ele produz também a adrenalina e a noradrenalina. O cortisol e a adrenalina são responsáveis pelos batimentos cardíacos. Em momentos de estresse, o coração ele passa a bater mais rápido. O pâncreas ele é responsável pela produção de insulina, que controla a glicose, ou seja, que controla a quantidade de açúcar no nosso corpo. Os testículos. Os testículos, gente, é um órgão masculino. Ele é responsável pela produção de espermatozoide e pelo hormônio sexual. E nas mulheres, os ovários. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, claro, obviamente. Então, e também pelo gameta feminino, que é o óvulo. O óvulo é o gameta feminino e o espermatozoide é o gameta masculino. Resumindo, essa partezinha daqui é o ovário, que é responsável pela produção do hormônio feminino. O ovário ele produz o estrogênio e a progesterona, esses dois hormônios daqui. E os testículos, que são essa parte daqui, que é um dos órgãos sexuais masculinos, produz a testosterona, que é responsável pelas mudanças no homem. Pessoal, a puberdade feminina, ela acontece mais cedo que o homem. As meninas começam a partir dos 9 anos de idade. Aqui, ó, provavelmente essa menina daqui, ela tem 9. Essa daqui deve ter uns 13 anos. Essa daqui deve ter uns 13 anos. E essa daqui, ó, deve ter uns 22, 21 anos, que já é a fase adulta, né? No organismo feminino, as glândulas do sistema genital, ou seja, os ovários, passam a produzir os hormônios sexuais, principalmente o estrógeno, que é esse daqui, o estrógeno, e a progesterona. Esses hormônios são responsáveis pelas características sexuais secundárias, não esqueçam, secundárias femininas, que são o acúmulo de gordura na região das nádegas, das coxas e do quadril e ficam mais arredondadas. Mais uma. O desenvolvimento das mamas, claro, né? A criança ela não tem a mama desenvolvida só a partir da fase da adolescência. O aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas. Também nos homens acontecem dessa forma. E o alargamento dos ossos da bacia. Gente, por isso que a mulher ela tem um corpo assim, ó. Essa partezinha aqui, mais larga que o homem. O homem é bem estreito. Então, o osso da bacia ele enlarguece também. Um dos momentos que marcam o início da puberdade feminina é a primeira menstruação, chamada de menarca. Não esqueçam desse nome, tá, gente? A primeira menstruação da menina é chamada de menarca.
Agora, a puberdade masculina, ela começa, gente, a partir dos 10 anos, um pouquinho mais tarde que as meninas. Os homens, eles amadurecem depois das meninas, um pouquinho mais tarde. Então, ó, esse indivíduozinho daqui, ele deve ter uns 10 anos. Esse daqui deve ter uns 12. Esse camarada daqui deve ter os seus 15, 16 anos. E aqui, ó, os 21 anos. É claro que para ter um corpo desse tem que fazer academia. No organismo masculino, os hormônios produzidos pela hipófise estimulam os testículos a produzir hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Gente, não esqueçam desse nome, testosterona é o hormônio responsável pelas mudanças, pelas características secundárias masculinas. Não esqueçam, tá? O hormônio sexual masculino é a testosterona. Continuando. Esse hormônio é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas. Primeira delas, o alargamento dos ombros e do tórax também. O surgimento de pelos em várias regiões do corpo, como nas axilas, no peito, nos braços, nas pernas, na região pubiana e no rosto. E o desenvolvimento do pênis e dos testículos. Observem essas imagens. O ombro desse menino aqui e o pênis dele. Na fase adulta, o ombro vai estar mais largo, aqui, ó. O tórax, que é essa região também, ela é enlarguecida. E há o desenvolvimento do pênis. E no corpo todo, como um todo, né? É na puberdade que o menino começa a produzir e a eliminar o sêmen, a chamada ejaculação. É normal. Então, a partir do momento que isso acontece, ou acontece na masturbação, ou acontece num fenômeno normal, que ocorre a ejaculação durante o sono. Durante o sono é conhecida como uma poluição noturna, então não esqueçam também desse nome. Isso é que caracteriza aqui o início das características sexuais e que o menino já não é mais uma criança, né? Já é um adolescente na puberdade. Então, a poluição noturna é quando o menino está dormindo e, de repente, olha essa imagem aí. Isso é bastante normal acontecer, gente. Acontece com cerca de 60% a 80% dos meninos, ó. Prestem bem atenção aqui, onde eu estou circulando. Acontece o seguinte. O rapaz vai dormir, pode ter alguns sonhos eróticos ou não, e acordar dessa forma. Isso é normal, tá, gente? Isso acontecer. A ginecomastia, também na puberdade, é bastante comum acontecer. Observe bem aí essas mamas, esses mamilos aí desse adolescente. O que é isso? A ginecomastia, gente, é o crescimento do tecido glandular das mamas do homem, né, no período da maturação sexual. Deve ao aumento. Nesses casos, a ginecomastia se deve ao aumento tardio da quantidade de testosterona. Então, ó, o aumento dessa glândula mamária do homem aqui é devido à quantidade de testosterona. Então, pode vir uma quantidade grande. Isso pode acontecer aí no fim da puberdade. Nos meninos, em relação à quantidade de estrogênio, no caso, é uma quantidade muito elevada de testosterona, muito mais que o estrogênio. O homem também produz estrogênio, que é bastante comum na puberdade. Então, a testosterona é o hormônio sexual masculino e que pode acontecer a ginecomastia também nos meninos, que é o crescimento da mama. Ela fica um pouquinho dolorida. Aí é o que a gente chama muito aqui no Nordeste, que é o manjando, né? E isso marca também o início da puberdade, quando o menino está começando a produzir hormônio sexual masculino. Uma outra parte também da puberdade é o crescimento de cravos e espinhas, a chamada acne, gente. Olha aí essa menina aí, o que é que ela está fazendo, que vocês fazem muito, porque tem vergonha de estar com espinha. A acne é bastante comum nos adolescentes, entre os 11 e 20 anos de idade. Os hormônios sexuais
que começam a ser produzidos na puberdade, são os principais responsáveis pelas alterações da pele, que se torna oleosa. E com isso, olha aí o que eu falei antes, com cravos e espinhas, pessoal. Nódulos e cicatrizes. A acne aparece principalmente na face, mas também nas costas, ombros e peito. O que é que eu faço para que não nasça tantas espinhas no meu rosto? Higiene pessoal, não tem mistério. É bom tomar cuidado com a higiene pessoal porque o nosso corpo ele começa a produzir esses hormônios sexuais e isso faz com que cresçam cravos e espinhas. Mexer não é bom porque cravos e espinhas, pessoal, são inflamações. E se a gente mexe numa inflamação, está avermelhado, não mexa. Que é quando as pessoas dizem assim, que a espinha está verde, certo? Então ela está inflamada. Então se você mexer, o que acontece? Vai sair um pus e depois vai inflamar mais ainda, porque vai entrar o ar, e o ar ele contém bactérias e vai também causar uma inflamação maior. Não é bom fazer isso. O que é que eu faço para não nascer tantas espinhas no meu rosto? Primeiro, higiene pessoal. Lave o rosto 2, 3 vezes. Se você andou, jogou bola, jogou vôlei, caminhou, dançou, lave o rosto. Não deixe. Principalmente na hora que for dormir, que a gente sua muito, tá? E também tomar cuidado com todo o corpo, porque as espinhas não nascem só no rosto. Nascem na parte do peito, nas costas, em algumas partes do ombro, né, no braço. E se a gente não tomar o devido cuidado, elas podem inflamar e ficar com o rosto todo ferido. Então, não é bom fazer isso. Então, higiene pessoal é essencial em todo o corpo, 2 ou 3 vezes. Lavar as axilas, para não contrair uma bactéria na axila, não ficar com mau cheiro. Lavar bem as partes íntimas, porque nós temos no nosso corpo glândulas sebáceas que produzem um muco chamado esmagma nos órgãos sexuais. E isso faz com que tenha um odor desagradável, né? Que todo mundo tem isso, certo, gente? Então, tomem cuidado com a higiene pessoal, não estourem as espinhas, esperem elas ficarem sequinhas para poder fazer alguma coisa, mas não façam isso, tá? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de fazer as atividades e ajude seu amigo, claro, né? Fui!